Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 13 ao versículo 21. Nos diz assim a palavra do Senhor: Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Amém. Podeis sentar. Meus amados irmãos, no início aqui do capítulo 12, segundo escreveu Lucas, diz que milhares de pessoas se reuniam ao redor de Jesus. E o versículo 1 do capítulo 12 diz que eram muitas pessoas, que uns pisavam ou atropelavam uns aos outros. Está aí no capítulo 12, o versículo 1. E quando nós lemos aqui esse texto, aqui em Lucas 13, capítulo 12, versículo 13 ao 21, no meio da multidão, alguém toma a palavra. Esse homem aqui que toma a palavra, diz o versículo 13 o seguinte: Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Esse homem toma a palavra, e esse homem quer que Jesus atue como juiz na repartição de uma herança. E Jesus não aceita a sua provocação, pois ele próprio responde que não tem mandato legal como juiz de partilhas de bens. Então Jesus se dirige à multidão e passa a ensinar sobre o relacionamento que devemos ter com os bens materiais. No versículo 15, Jesus recomenda dizendo o seguinte: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E em seguida, Jesus, para esclarecer o seu pensamento, ele vai contar uma parábola. É neste contexto que Jesus passa a ensinar
sobre o perigo das riquezas e, posteriormente, também da avareza. E Jesus vai narrar aqui, de forma clara, nessa parábola chamada a parábola do homem rico. E nós sabemos que a Bíblia, ela foi escrita para o nosso ensino, e esta passagem aqui, como todas as escrituras sagradas, ela sempre tem algo para nos ensinar. E nesta parábola aqui de Lucas, o nosso Senhor Jesus Cristo nos mostra como uma pessoa se torna louca pelo simples fato de ter confiado nos seus bens e não na graça poderosa do nosso Deus. Jesus mostra aqui nesta parábola que Deus chama este homem de louco. Versículo 20: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Por isso a mensagem desta noite que eu quero compartilhar com toda a igreja é a seguinte: a loucura de um homem e cuidado com a avareza. A loucura de um homem e o cuidado com a avareza. E nesta noite, Jesus diz que Deus chama este homem de louco. E por que Deus chama este homem de louco? E do próprio texto, nós teremos 4 respostas para esta pergunta pela qual nós fizemos agora. Por que Deus chama este homem de louco? Em primeiro lugar, este homem era louco porque ele foi ingrato para com Deus. Em primeiro lugar, Deus chama este homem de louco porque este homem foi ingrato para com Deus. Versículo 16 do texto que acabamos de ler. Diz o seguinte: e lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Amados irmãos, nós podemos ver aqui nesse texto que este homem, conforme nos mostra o Senhor Jesus Cristo, era uma pessoa muito abençoada financeiramente. Ele tornou-se rico pelo fato de ser uma pessoa trabalhadora, um excelente administrador. O texto não diz que ele adquiriu os seus bens de qualquer maneira, mas diz que no labor do dia a dia ele adquiriu os seus bens. Deus esteve com ele abençoando o seu solo, fazendo-o produzir de maneira espetacular. No entanto, ele foi ingrato para com Deus, não reconhecendo que é Deus que renova toda a terra. Pois o Salmo 104, versículo 30 e o 31, diz o seguinte: envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas toda a terra. A glória do Senhor durará para sempre, e o Senhor se alegrará com as suas obras. Este homem não reconheceu que é o Espírito Santo do Senhor que renova toda a terra, que faz com que a terra produza.
Você que está me ouvindo aqui nesta noite, você tem agradecido e reconhecido que tudo que somos e tudo que temos vem do Senhor, é graça, é bênção do Senhor? Você tem sido grato a Deus, ou você tem sido ingrato, como este homem aqui da parábola? Como nós veremos a seguir, ele vai dizer: meu campo, meus bens, e não fala nada acerca de Deus. Então, por que Deus chama este homem de louco? Em primeiro lugar, este homem era louco porque foi um ingrato para com Deus. Mas em segundo lugar, Deus chama este homem de louco porque ele confiou mais nos seus bens do que no próprio Deus. Versículo 17 e o versículo 18. Veja só: e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruirei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Amados irmãos, nós podemos ver aqui nesse texto que a colheita desse homem, podemos dizer, a abundância da colheita que esse homem colheu, era de tal maneira que ele precisou destruir os velhos celeiros e construir outros, uma vez que os que tinham eram pequenos demais para colocar toda a colheita. Vemos aqui a confiança deste homem está centralizada naquilo que os seus celeiros guardavam. Para aquele homem, a sua colheita seria a garantia futura. Era, podemos dizer, o seu pé de meia, a sua aposentadoria, a sua poupança para o futuro. Mas isso é um ledo engano. O homem que pensa que é dono dos seus bens, que acumula tudo para si, ele é um louco. Observe que este homem plantou, colheu, derrubou, construiu, armazenou e falou para a sua alma desfrutar de tudo por longos anos. Mas de tudo o que ajuntou, diz Jesus aqui, ele não desfrutou de nada, não levou nada, tudo foi passado para as outras mãos. Este homem não pensou na possibilidade de ser generoso para com outras pessoas que estavam necessitando ou necessitadas, mas ele guardou tudo para si. E Jesus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Aquele homem pensou que iria desfrutar de tudo aquilo, mas tudo que ele ajuntou, não desfrutou nada e não levou nada. E é interessante aqui que a parábola que Jesus conta é bastante interessante, que diante de todas as pessoas, esse homem se apresenta como um cidadão sábio, um cidadão laborioso, eficiente, bem-sucedido em toda a sua administração. Mas o texto diz
que esse homem não deixa de ser um tolo para com Deus. Olhe que este homem diz para si mesmo: meus produtos, meus armazéns, meus bens, minha alma. O egoísmo estava no fundo do seu coração. A sua confiança não estava no seu Criador. Não foi generoso com o seu próximo. Talvez muitas pessoas na sua época estivessem precisando de uma ajuda. Tornou-se um homem avarento. E quando nós vamos lá para Colossenses capítulo 3, versículo 5, o apóstolo Paulo diz que nós devemos morrer toda a nossa natureza terrena, idolatria, prostituição e avareza, que é idolatria. Esse homem tornou-se um idólatra. E amados irmãos, amadas irmãs, esta é uma palavra para mim e para você. Não confie nos seus bens mais do que em Deus. Se Deus nos concede bens, riqueza, sermos bem-sucedidos nesta vida financeiramente, é para que nós desfrutemos e para que nós possamos ajudar o nosso próximo. E por que não dizer, até na própria igreja do Senhor Jesus Cristo? Quantas pessoas não se tornam avarentas, apegadas aos bens materiais, onde tem seu irmão, sua irmã necessitada de ajuda, e fecham os olhos e travam os seus bolsos? Este homem foi um louco para com Deus. Foi um ingrato para com Deus. Confiou mais nos seus bens do que no próprio Deus. Colocou toda a sua confiança não em Deus, mas nos seus bens. Louco é aqueles, ou melhor, são aqueles que confiam nos bens, nos seus bens, que ele não tem nada, né? Do que no Senhor. Ele é um louco. Por isso que Deus chama este homem aqui da parábola de louco, ingrato para com Deus, confiou mais nos seus bens do que no próprio Deus. Mas em terceiro lugar, Deus chama este homem de louco porque este homem estava enganando a sua própria alma. Versículo 19 do texto aí, que diz assim: então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Olha a loucura desse homem: descansa, come, bebe e regala-te. Esse homem estava totalmente enganado e enganando a sua própria alma. Ele só pensou na provisão do seu corpo, mas ele não fez nenhuma provisão para a sua alma. Coisas materiais não atendem os reclamos da alma. E este homem fala para a sua alma, como que as coisas materiais, a alma seria saciada pelos bens materiais. Louco. E observemos aqui, amados, 4 características de alguém que engana a sua alma, dando-lhe ordens que não podem satisfazer as necessidades espirituais da alma. Esse homem disse: alma, descansa, alma, come, alma, bebe,
alma, regala-te. É um louco. Este homem chegou às raias da loucura, pensando que os bens materiais poderiam dar descanso, dar repouso para a sua alma. Notem que este homem, além de ter tudo, não tinha descanso na sua alma. É tanto que ele quer dar descanso para a alma com os bens materiais. Mas bens materiais não sacia as necessidades espirituais da nossa alma. Alma, descansa. Ele não tinha descanso. E ainda diz: alma, come. O seu materialismo era tal que ele pensava que poderia alimentar a alma com aquilo que o corpo necessita diariamente. Por isso que Deus chama este homem de louco. Ele estava enganando a sua própria alma. E ainda disse: bebe, alma, bebe. Pensava que poderia dessedentar a sua alma com bens materiais. E o salmista já diz quão errado estava este homem. A minha alma tem sede do Deus vivo. O homem não pode alimentar sua alma com coisas materiais. Só Jesus Cristo é que pode alimentar-nos espiritualmente. Só Ele pode saciar a sede da nossa alma. Ele é o rio das águas vivas. Jesus diz lá em João 7,39: quem beber da água que eu lhe der, disse a mulher samaritana também, nunca mais terá sede. E no versículo 37, capítulo 7 de João, versículo 37 diz: a água que ele beber, rios de água vivas fluirão por toda a eternidade. Só Jesus é que pode saciar a nossa alma. Só Ele que pode alimentar a nossa alma. Só Ele é que pode dar descanso para a nossa alma. Só Ele é que pode dessedentar a nossa alma. Por isso esse homem era um louco. Estava enganando a sua alma, querendo dar descanso, alimentar a sua alma, saciar a sede da sua alma com bens materiais. E ainda disse: alma, regala-te. Irmãos, é uma loucura deste homem. A Bíblia diz que a única e verdadeira regalia que temos é a herança na eternidade, recebidas tão somente das mãos do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Os que estão em Cristo, esses sim, receberão uma herança eterna, recebidas das mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, Jesus diz aí, versículo 21, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. E o que é ser rico para com Deus? Irmãos, ser rico para com Deus é reconhecer com gratidão que tudo o que temos vem de Deus e nos esforçar para usar o que Ele nos dá para o bem nosso e dos outros, isso para a glória do nosso Deus. Ser rico para com Deus é deixar de confiar na provisão para confiar naquele que providencia tudo para as nossas vidas. Ser rico para com Deus
é depositar tão somente nossa fé em Deus, na sua graça, e não apenas nas bênçãos que Deus nos concede. Irmãos, o maior tesouro que um pecador pode receber da parte de Deus é a graça de Deus. Abram comigo aí Salmo 66. Salmo 60. Deixa eu ver aqui a referência. Salmo 63. Davi diz aqui nesse salmo: porque a tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. Então, amados, melhor do que nossa vida, melhor do que as bênçãos que Deus nos concede enquanto estivermos aqui nesta peregrinação, melhor do que tudo é a graça de Deus, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. E diz o autor de Provérbios que a prosperidade tem seus perigos. Abram comigo aí Provérbios 30. Provérbios 30, versículos 7 a 9. Diz o sábio aqui, diz o seguinte, versículo 7: duas coisas te peço, não me as negue antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Prosperidade é bom, mas é um grande perigo. Jesus diz lá em Mateus 13, 22, que a riqueza é capaz de sufocar a palavra de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 6, versículo 6 a 10, diz que as riquezas cria armadilhas e tentações para as nossas almas. E Paulo também, 1 Timóteo 6,17, diz que as riquezas dá uma falsa sensação de segurança. Louco é aquele que confia nas riquezas e não no Senhor. Louco é aquele que não é grato para com Deus e não administra aquilo que Deus tem lhe dado conforme a vontade de Deus. Louco é aquele que engana a sua alma, achando que pode saciar e dar descanso à sua alma através dos seus bens materiais. Os que se contentam com as coisas que o dinheiro pode comprar, correm o risco de perder aquilo que o dinheiro não pode comprar. Vou repetir, viu? Os que se contentam com as coisas que o dinheiro pode comprar, correm o risco de perder aquilo que o dinheiro não pode comprar, que é a nossa salvação. É pura graça de Deus. O dinheiro, amados irmãos, ele pode até nos dar um conforto externo por um tempo, mas ele não traz para a nossa alma
uma paz permanente. Pode dar alimento para o nosso corpo, mas não traz descanso para a nossa alma. Pode nos dar alguma proteção terrena, mas Ele não nos livra da morte. O dinheiro pode nos dar prazeres na terra, mas não pode dar uma alegria ou uma bem-aventurança eterna. Só Jesus, só Cristo é que pode dar paz permanente para o ser humano, dar descanso para a alma. Ele chama para nós aprendermos dele e acharmos descanso para a nossa alma. Só Ele é que nos pode dar uma alegria que é eterna. É chamado de bem-aventurança. Eu faço uma pergunta para você que está me ouvindo nesta noite. Com que você está alimentando a sua alma? Responda para você. Com que você está alimentando, saciando a sede, dando descanso para a sua alma? Responda para Deus. Não seja como este homem aqui da parábola. Não tente enganar a sua alma, achando que os bens materiais, a riqueza que você possui, ou qualquer outra coisa, pode dar descanso para a sua alma. Você está enganando a sua alma. Só Jesus é que pode dar descanso para a sua alma. Então, este homem, como nós já vimos, Deus chama ele de louco, porque foi ingrato para com Deus, confiou mais nos bens materiais do que em Deus, estava enganando a sua alma. Em quarto e último lugar, este homem era um louco, ou melhor, Deus chama este homem de louco, porque esse homem não se preparou para a vida eterna. Deus chama este homem de louco, porque ele não se preparou para a vida eterna. Versículo 20 do texto que diz: louco, mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Irmãos, irmãs, amigos e amigas, há uma coisa inevitável que está à frente de cada um de nós: a prestação de contas para com Deus. Esta noite te pedirão a tua alma. Nós não sabemos o dia ou a hora da nossa morte. Só Deus é quem sabe. No entanto, no momento em que Deus chama a mim e a você, ou chamar a mim e a você, não há poder, não há ciência que retenha o ser humano ainda aqui neste mundo. Alguém já disse que a morte é o oficial de justiça de Deus. Quando ele intima, tem que estar presente diante do juiz. Aquele homem rico foi chamado naquela noite, conforme relata Jesus. Aquele homem não meditou sobre a brevidade da vida, que ele não podia evitar a morte. Pensou que o futuro estava em suas mãos, que ele era o capitão da sua alma.
E naquela mesma noite de inauguração dos seus celeiros, abarrotados de provisão para longos anos, a sua alma foi requerida. E a morte chegou sem pedir licença e o levou para a presença do juiz do céu e da terra. Ele não pensou sobre a loucura que é viver apenas para esta vida e não se preparar para se encontrar com o seu Criador. Aquele homem não pensou na transitoriedade das posses terrenas. Tudo é passageiro. Não trouxemos nada para este mundo, nem nada levaremos. Eclesiastes diz que nu viemos e nu voltaremos. Não tínhamos nada e nada teremos quando partir. Já parou para pensar nisso? Quando nascemos, não tínhamos nada. Mas aquilo que adquirimos durante a nossa vida, graça de Deus, bênção de Deus, nada teremos quando partirmos. Não somos donos de nada, somos apenas mordomos de Deus. Alguém já disse que não há caminhão de mudança em enterro. Não tem nenhuma gaveta ali no caixão. Os nossos parentes só nos levarão até o túmulo. Dali adiante a coisa é diferente. É você só para se encontrar com o seu Criador. Irmãos e irmãs, esta vida é breve. Os bens materiais não são permanentes, mas a morte é coisa certa que Deus deixou escrito na sua palavra. Deus chama este homem de louco, porque ele não se preparou para a vida eterna. Viver aqui de forma irrefletida é uma loucura. Não se preparar para a morte é insensatez. Não estar pronto para se encontrar com Deus é a maior de todas as loucuras. Porque Deus, quando chama, Ele chama crianças, chama adolescentes, chama jovens, chama idosos, chama adultos. Para Deus não importa a idade, basta o seu chamado, o dia determinado que Ele já determinou para mim e para você. O homem da parábola, que se considerava tão prudente e protegido em armazenar toda a sua colheita para o seu desfrute por longos anos, ele é confrontado com uma voz que ecoa do céu, dizendo, a própria voz de Deus: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? E Jesus mostra aqui a tragédia irremediável do que é a avareza. Irmãos, tenhamos cuidado com a avareza. Que a avareza é idolatria. É adorar mais as posses do que a Deus. Confiar mais naquilo que possuímos, os bens materiais, do que em Deus. O homem da parábola era um homem rico,
mas ele não determinou os dias da sua vida. Ele não teve controle sobre a hora da sua morte. O homem, por mais abastado que seja, ele não tem um destino da sua alma em suas mãos. Na hora da morte, a sua alma é requerida, pois o Criador o chama. A Bíblia diz lá em Eclesiastes: o Espírito volta a Deus para aquele que deu o Espírito de vida a ele. E neste momento, o homem terá de prestar contas ao reto juiz. E fica uma pergunta para nós: estamos preparados para nos encontrarmos com o nosso Criador? Porque, amados, há muitos cristãos que, quando falam em morte, ficam atemorizados. A morte para o cristão é a vitória, é deixar essas lutas aqui. Por mais belo que seja esse mundo, a criação de Deus. Certa feita, Martinho Lutero olhou para toda a criação de Deus, comparado ao que ele iria desfrutar na eternidade. Ele disse, olhando para as belezas da criação de Deus aqui, neste mundo, Deus amaldiçoou este mundo. E toda a criação, ela está esperando o dia da sua restauração. Tudo que eu possa contemplar aqui neste mundo, todas as belezas, mesmo amaldiçoado por Deus, eu a vejo como as verrugas do pecado. Para onde iremos nós cristãos, não tem nada comparado aqui na terra, onde nós desfrutaremos toda a eternidade para com o nosso Criador. Então, amados, eu finalizo dizendo o seguinte: concluo essas palavras do Senhor Jesus Cristo, que nos alerta dizendo que a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Segundo a Bíblia, nosso único bem, nossa única possessão, como disse o salmista, é o Senhor nosso Deus. Sejamos ricos para com Deus, cheios da graça de Deus, e assim, quando nós somos cheios da graça de Deus, assim podemos ver um homem verdadeiramente rico, porque quando somos cheios da graça de Deus, nós já temos um tesouro incorruptível. Nós temos um banco que nunca vai falir. Nós nunca vamos perder a herança que o Senhor Jesus nos promete. Nenhum homem pode impedir que eu ou você, que estamos em Cristo Jesus, desfrutemos desta herança. A morte não pode mais arrebatar de nossas mãos. Todas essas coisas já pertencem àquele ou àqueles que são ricos para com Deus. As coisas do presente e as coisas do porvir. Eu pergunto a você: você está preparado para se encontrar com Deus? Não seja como este homem rico da parábola. Não seja ingrato para com Deus. Não confie mais nas posses do que no próprio Deus.
Não engane sua alma com os bens materiais. E se prepare para se encontrar com Deus. Essas são as palavras de Jesus para cada um de nós nesta noite. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, aí onde mesmo você está, busque ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto. Que Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.